Olá, meu nome é Luciano e esse é o vídeo apresentação do experimento 2 da disciplina de lógica programável. O objetivo principal desse trabalho foi projetar, simular e implementar uma série de circuitos digitais utilizando a linguagem Verilog e o conceito de projeto modular, né? Combinando em um sistema para controle de display de 7 segmentos. Bom, a primeira parte era mais do input, né, as entradas com os LEDs. Conforme eu vou demonstrando os códigos, como eles funcionam e a parte do roteiro, eu vou deixar embaixo um vídeo rodando aqui, provavelmente nesse espaço, sobre o funcionamento da placa, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira parte não tem muito segredo, é basicamente o input das chaves, né? Chaves seletoras, e conforme você vai ativando as chaves, o LED vai acendendo. Vamos para a parte que é um pouquinho mais complicada, né? Que é um multiplexador. A primeira parte, que é o multiplexador de 2 por 1, né? É a saída de 1 bit. Vou abrir o projeto aqui. Bom, o experimento ele começou com a criação de um bloco básico, onde aqui a gente tem um código do multiplexador, em que a lógica ela foi implementada usando uma atribuição condicional simples, né? A partir do módulo base, ele instancia, né? Esse daqui é o de 4 bits, ele instancia o módulo de 1 bit 4 vezes, né? Então, esse aqui ele é o de 1 bit, né? E aqui ele instancia 4 vezes para a saída de 4 bits. E esse foi o primeiro passo, né, para a prática de modularização. Com isso, depois que é a parte 3, aqui a gente foi implementar um multiplexador de 4 para 1, certo? Com isso eu importei o multiplexador, o MUX de 2 para 1 bit, e foi feita o de 4 para 1, e da mesma forma instanciando ele do de 4 para 1 para 4 para 2. A complexidade ela foi aumentando um pouco nessa parte 3, com esse multiplexador do 4 para 1. Também foi construído de forma modular, né? Na parte 4, que é a próxima parte, o foco foi criar um decodificador, né? Customizado a partir de um display de 7 segmentos. E aí, para isso, a gente vai precisar instanciar esses multiplexadores de 4 por 1. Explicando só um pouco aqui da linha do código, ela funciona praticamente como se fosse, né, o 2 por 1, tanto que ele foi construído a partir de, só que a diferença é que a entrada ela vai ser de 4 bits. Ela pode ter uma saída de 1 bit ou a saída de 2 bits, independente de como que a gente vai fazer. O de 4 para 1 a gente instancia os multiplicadores de 2 para 1 para fazer esse controle deles, né? Aqui a gente tem a saída só de 1 bit, no caso de 4 para 1, a entrada de seleção, né, que vai ser os S aqui, S1 e S0, e as entradas de dados, que são os 4 bits, né? No 4 para 2, basicamente a mesma coisa, só que a saída vai ser de 2 bits e não de um só como do outro. E as entradas, cada uma vai ser de 2 bits. E aí a gente pode instanciar um módulo aqui para fazer o controle. Bom, aqui foi feito um decodificador de 7 segmentos, né? O display de 7 segmentos, para exibir as palavras Lucy, né? O Y ele não fica exatamente certinho por causa do... É um display de 7 segmentos, né? Então o desenho dele fica meio que
vai dar pra ver ali no vídeo. Aqui um desafio importante já surgiu, né? A gente não tem um display apagado. Nesse momento aqui ainda não demonstrava tantos problemas, porque como alternava entre os 4 estados, né, entrava 2 bits, então ele só tinha 4 estados, não dependia de um quinto estado. Na parte 6 eu vou explicar um pouco melhor, mas era bom ter esse quinto estado, e aí para isso necessitaria trocar para uma entrada de 3 bits e não de 2. Mas vamos lá. Aqui a gente nomeia o módulo com o mesmo nome. O output é a saída, que no caso ela vai para o display de segue segmentos. O input é a chavinha de seleção, o ligado e desligado, por isso que ela é 2 bits. E aqui eu fiz um mapeamento. Aqui é a divisão lá do display, o que cada um se configura, mas aqui o 0 é o aceso. Então, mapeando baseado nesses segmentos já mapeados, na verdade, para dar o respectivo caractere, essas são as combinações. E aqui a gente está chamando, né, junto do case, qual vai ser cada um. Então, no 00 vai ser o L, que vai ser essa, no 01 vai ser o U, no 10 vai ser o C e no 11 vai ser o Y. E aqui no caso o display apagado seria o Y também. Aqui no caso, na verdade, não seria nada, mas na parte 6 a gente vai precisar de um apagado em si, e aí eu acabo utilizando o Y. E aqui no código em si eu nomeio as entradas, que vai ser as chavinhas de seleções, para ir alterando. A saída, que vai ser o display de 7 segmentos. O LED, para mostrar quando a chave está num ou não. E aqui eu instancio o meu decoderzinho, né? O meu controlador do display. E baseado nas entradas e saídas dele aqui, eu nomeio aqui para fazer a conexão. E esse é só para o LED acender, se a chavinha acender. Basicamente essa é a parte 4. Tem uma tabela verdade, que seria essa aqui. Então, só que em vez de SW ali no caso é o X1 e X2, mas as chaves que eu acabei colocando aqui foram a 1 e a 0, depois acaba trocando no projeto para 10 e a 9, que vai ser 10 a 8, 9 e 10. Então quando está 0 é o L, quando está 0 é o U, quando está 1 e 0 é o C, quando está 1 é o Y. Bom, indo agora para parte 5, ele faz a mistura das letras. Aqui a gente já chama o nosso display, o encoder do display. A gente vai usar ele para todos agora, o decodificador da palavra Lucy. Então, todas as palavras vão ser baseadas nela. E aqui, que é a parte 5, que na verdade é a seção 6, me confundi na hora de fazer a nomenclatura quando eu estava fazendo. E aqui ele faz o embaralhamento das palavras, né? Ele vai seguir a tabela verdade aqui. O projeto em si, ele pede para usar 2 entradas. Como eu estava com um problema na parte posterior, eu acabei utilizando 3 entradas para ir ajustando mesmo e afins. Eu instancio o decoder da mesma forma para fazer o controle, só que antes disso eu chamo as entradas tanto do LED quanto das chaves de seleção, e a saída vão ser os displays, os 4 primeiros displays de 7 segmentos. Aqui depois eu utilizo só 3 entradas, mas como eu estou
energizando, instanciando todas. Do roteiro informavam duas, mas que não havia informado anteriormente, com o intuito de tentar aprimoramento próprio, e para desenvolver a próxima etapa eu acabei utilizando 3 para me ajudar. Bom, com isso eu nomeei, né, o que cada um representa e o que ele vai virar, né? E aqui eu faço um mapeamento do bloco das letras que vão ser embaralhadas, que nem foi no caso do exemplo, só que em vez de 2 entradas, 3 entradas, como eu informei. Aqui eu selecionei do 8 ao 10, né, que são as últimas da chavinha. Eu poderia selecionar aqui do LED chave do 8 ao 10 também, para não pegar todas. Alguns outros eu chamei o decoder de 7 segmentos da parte 4, né? Então o código é o mesmo, ele foi chamado aqui, depois instanciado aqui. E todas as partes anteriores foram integradas no projeto final. Esse circuito, ele controla 8 displays de 7 segmentos para exibir a palavra Lucy em diferentes posições. O controle é feito manualmente por 3 chaves, ele vai do 8 ao 10. E o coração da lógica é esse bloco do case. Ele mapeia cada uma dessas 8 combinações das chaves para um padrão específico nos displays, e a lógica é implementada para deslocar, né, dessa forma de wraparound, onde o caractere sai pela esquerda e ele reaparece na direita.